Jurema foi vendida pela própria sogra depois de ser chamada de barriga seca. Jogada no mundo como mercadoria sem valor, ela achou que nunca mais teria paz, até ser encontrada por Aratã, um apache viúvo e pai de gêmeos. Silencioso, ferido e cheio de segredos, ele acolheu aquela mulher quebrada sem saber que, aos poucos, ela mudaria sua vida. Se essa história já tocou seu coração até aqui, imagine o que ainda vem pela frente. Deixe seu like se você acredita que ninguém merece ser descartado por não poder gerar filhos. Se inscreve no canal para acompanhar cada reviravolta dessa história emocionante, porque a parte mais intensa ainda nem começou. O dia tinha nascido abafado na vila de Barro Vermelho. O chão seco rachava sob os pés descalços de Jurema, que caminhava em silêncio, sentindo os olhos de todos pesarem sobre ela. As mulheres cochichavam. Os homens abaixavam o olhar. Já fazia meses que ela deixara de sorrir. Na varanda da casa, a sogra afiava a língua como quem afia a faca. Mulher que não dá filho é maldição, Jurema. Você secou o sangue da nossa família, disse cuspindo no chão. Jurema abaixou a cabeça, como fazia sempre. Sabia que qualquer resposta só ia piorar. Naquele mesmo dia, ao pôr do sol, Cássio, seu marido, voltou da roça suado, o chapéu jogado para trás e o olhar distante. Sentou-se no batente da porta e limpou as mãos no pano sujo que trazia no bolso. A sogra olhou para ele e assentiu com a cabeça. Já tá tudo certo, disse ela. O velho da serra vai pagar com mantimento, 2 sacas de farinha e 1 de milho. Melhor do que deixar essa moça inútil mofando aqui. Jurema, que escutava da cozinha, paralisou. Sentiu o estômago embrulhar. Não chorou, não gritou. Apenas encostou na parede de taipa e fechou os olhos. Naquela noite a comida foi fria e amarga. O silêncio sentou à mesa com eles. Cássio não tocou nela. Fingiu que ela era invisível, como vinha fazendo desde o 2º aborto. Mais tarde, quando Jurema tentava dormir no colchão de palha, ouviu os passos da sogra se aproximando. A velha se agachou ao lado dela com o rosto duro. Amanhã cedo você vai embora. E agradeça. Podia ser pior. Podia ter sido deixada na beira da estrada como uma cachorra velha. Jurema apenas olhou para o teto. Não disse nada. Mas por dentro algo começou a morrer de vez. Ainda não era nem 5 da manhã quando o carro de boi chegou. O homem que desceu era seco como um galho morto. Não disse bom dia. Nem olhou nos olhos de Jurema. Apenas puxou o braço dela, como quem puxa um saco de batatas. Vai logo, não tenho o dia todo, resmungou. Cássio não apareceu, nem mesmo para fingir. A sogra entregou o pano com as roupas dela e virou as costas. E assim, sem uma palavra, sem um último olhar, Jurema foi levada embora. Durante o caminho, o sol nasceu forte e sem piedade. A poeira vermelha grudava no rosto suado dela. Os olhos ardiam, mas ela não chorava. Parecia que tinha se esvaziado por dentro. Horas depois, quando o carro parou num ponto qualquer entre as árvores secas da estrada, o homem desceu, coçou a barba e cuspiu. Mudança de plano. O velho não quer mais. Diz que arrumou uma novinha. E eu não volto com você. Se vira. Sem entender direito, Jurema desceu do carro. O chão parecia girar. Estava no meio do nada. Um caminho seco, mato alto, nenhuma sombra por perto. Quando virou para perguntar algo, o carro de boi já estava a uma distância impossível. E ela ficou ali, sozinha, com fome, sede e um nó na garganta. Sentou-se numa pedra e tirou os sapatos. Os pés estavam cheios de bolhas. O pano com as roupas já tinha sido rasgado pelo vento. Olhou para o céu e fechou os olhos. Por um instante, quis que a terra abrisse e a levasse, mas a terra não abriu. Foi o barulho de passos que a despertou do torpor. Um som leve, mas firme. Pé contra a terra. Um som que vinha se aproximando com calma. Quando abriu os olhos, viu um homem parado a uns 10 passos.
alto, pele morena queimada de sol, olhos escuros, roupa simples. Ele não disse nada, apenas a observou por alguns segundos. Você tá perdida? Perguntou com voz grave. Jurema tentou responder, mas a voz não saiu. Apenas balançou a cabeça, num gesto fraco. O homem andou mais um pouco e parou na frente dela. Estudou o rosto da mulher, o pano rasgado no colo, os pés feridos. Respirou fundo e disse: Meu nome é Aratã. Moro ali por cima da serra. Tenho 2 meninos e um quarto vazio desde que a mãe deles partiu. Ela ergueu o rosto. Não tenho nada, sussurrou. Ele olhou para ela com calma. Às vezes ter nada é tudo que a gente precisa para recomeçar. E estendeu a mão. Jurema hesitou. Mas então, sem forças para dizer não, segurou. E pela primeira vez em muito tempo, foi acolhida sem ser tocada por pena. A caminhada até a casa dele foi longa. Mas ali no meio daquele silêncio cheio de poeira e cheiro de mato, algo estranho aconteceu. Jurema sentiu que talvez, só talvez, ela ainda pudesse ter um lugar no mundo. E você? Tá assistindo essa história de onde? Comenta aqui embaixo o nome da sua cidade ou estado. É tão bonito ver gente de todos os cantos se emocionando junto com a gente. O caminho até a casa de Aratã foi longo, mas ele não disse uma palavra o tempo todo, nem Jurema. Ela só ouvia o som do mato sendo pisado, o farfalhar das folhas secas e o barulho dos próprios passos. O sol começava a se esconder atrás da serra, e o céu ganhava tons avermelhados. O silêncio entre eles não era pesado, era como um descanso. Quando chegaram, a casa era simples, feita de madeira, com um terreiro de terra batida e cercado por pedras. 2 carneiros pastavam soltos ali perto. No varal, roupas pequenas balançavam. E no alpendre, 2 menininhos, gêmeos, com não mais de 4 anos, brincavam de empurrar pedaços de pau na terra, como se fossem bois. Assim que viram Aratã, correram. Pai! Gritou um deles abraçando a perna do homem. O outro parou, desconfiado, olhando para a mulher estranha que vinha logo atrás. Jurema abaixou os olhos, envergonhada. Vocês vão comer agora, disse Aratã seco, passando a mão na cabeça de um dos filhos. Ela vai ficar aqui uns dias. Os meninos olharam de novo para Jurema. Um deles perguntou: É a nova mamãe? Aratã parou. A expressão dele não mudou. Só respirou fundo e respondeu: É só uma visita. Jurema sentiu o rosto queimar. Não pelo menino, mas pela palavra visita. Ela sabia que não tinha mais onde voltar, nem onde ficar. Era só uma mulher deixada no mundo, sem nome, sem lugar. Dentro da casa tudo era limpo, mas muito simples. Uma cama encostada na parede, uma rede armada, um fogão de lenha aceso e cheiro de comida feita há pouco. Jurema encostou-se na parede e ficou ali, calada, sem saber onde pisar. Aratã pegou uma vasilha de barro, serviu um pouco de feijão e mandioca e colocou na mesa. Depois estendeu um copo de água para ela. Come, disse. Ela hesitou. Depois sentou-se devagar e começou a comer devagarinho, com medo de parecer desesperada. Enquanto isso, os gêmeos continuavam olhando para ela, como se tentassem adivinhar de onde ela vinha. Seu nome? Perguntou um deles com os dedos sujos de terra. Jurema, respondeu ela quase num sussurro. É bonito, disse o outro, antes de sair correndo para o terreiro. Depois do jantar, Aratã estendeu uma manta no chão da sala e apontou para ela. Dorme aqui, amanhã a gente conversa. Jurema assentiu, pegou a manta e deitou-se. A cabeça ainda girava, o corpo doía, mas o que mais pesava era a alma. Fechou os olhos e, pela primeira vez em dias, dormiu. Na manhã seguinte, acordou com o cheiro de café e o barulho dos meninos rindo lá fora. Quando saiu da casa, o sol já estava alto. Viu Aratã empurrando um pedaço de madeira com os filhos
como se fosse uma carroça. Ao notar que ela estava ali, ele limpou as mãos na calça e disse: "O que fizeram com você?" Ela engoliu seco. Demorou a responder. "Fui deixada. Vendi, quer dizer, me venderam. Disseram que eu não servia para mais nada." "Quem disse isso?" "Meu marido, minha sogra, depois o homem que me levou, me deixou no meio da estrada." Aratã escutou tudo sem mudar a expressão. Apenas olhou para o horizonte, depois voltou o olhar para ela. "Você sangra? O quê? Você menstrua?" Jurema corou. Não esperava uma pergunta tão direta, mas respondeu: "Sim." "Então não é você que é inútil. É a vida que não foi justa ainda." Ela ficou sem palavras. Ninguém nunca tinha dito isso para ela. Não daquele jeito. Aratã pegou o chapéu, colocou na cabeça e se virou. "Você pode ficar aqui o tempo que quiser, mas tem que ajudar. A casa é pequena e os meninos dão trabalho. Eu sei cozinhar e costurar. Se quiser, lavo as roupas também. Não precisa fazer tudo hoje. Vai com calma." E assim os dias foram passando. Jurema foi ganhando espaço aos poucos. Os meninos passaram a chamá-la de Tia Jurema. Ela ensinava músicas antigas para eles, cozinhava, costurava as roupas rasgadas. À noite, se deitava no canto da sala, mas agora sentia que pelo menos ali havia paz. Aratã continuava calado. Trabalhava o dia todo, mas às vezes a observava de longe. Ela também olhava para ele. Havia algo nos olhos dele que lembrava os dela. Um silêncio de quem já perdeu muito. Uma saudade que morava fundo. Mas nem tudo era calma. Na vila vizinha, os boatos começaram a circular. Ele trouxe uma mulher para casa. Dizem que ela foi largada. Deve ser mulher perdida. Jurema ouviu algumas dessas frases no mercado, enquanto comprava farinha. Voltou para casa de cabeça baixa, os olhos cheios de lágrimas. Mas não contou nada a Aratã. Naquela noite, deitada no chão, ela ouviu ele perguntar do escuro: "Por que não falou nada para eles?" Ela respondeu baixinho: "Porque se eu responder, eles vão querer me destruir. E eu tô aprendendo a me reconstruir." Do outro lado da sala, Aratã ficou em silêncio. Depois disse: "Amanhã vamos fazer o cercado novo. Os meninos querem porquinho. Você ajuda?" Ela sorriu, de leve. "Eu ajudo." E naquela resposta simples, havia um começo. Mesmo com o coração ainda remendado. Você também sentiu o coração apertar quando ela foi entregue como se fosse um objeto? Comenta aqui embaixo o que você sentiu nesse momento. Histórias assim fazem a gente lembrar que ninguém merece ser tratado como mercadoria. Jurema acordou com o som dos passarinhos logo cedo. O sol ainda nem tinha passado da serra quando ela saiu da casa. Aratã já estava no curral, ajeitando a cerca. Os meninos dormiam embolados na rede. Ela foi até o tanque de pedra, lavou o rosto, amarrou os cabelos e começou a varrer o terreiro. Fazia tempo que não sentia essa vontade de fazer algo. Parecia pouco, mas para quem foi tratada como peso morto por tanto tempo, era quase um recomeço. Depois que varreu, colocou água no fogo, pegou um pano limpo e começou a limpar as janelas da casa. Quando terminou, Aratã apareceu na porta. Ficou alguns segundos olhando. Não disse nada, mas assentiu com a cabeça. Trouxe leite, falou, colocando um balde perto do fogão. "E tem mandioca pronta no forno." Ela agradeceu num sussurro e foi servindo. O cheiro de comida quente logo espalhou pela casa. Os meninos acordaram e vieram correndo, os cabelos bagunçados e os olhos ainda inchados de sono. "Tia Jurema fez bolo?" perguntou um deles, animado. Ela riu de leve. Era só mandioca assada, mas o carinho no preparo fazia diferença. Depois do café, Aratã chamou os filhos e foi mostrar a eles o terreno onde pensava em fazer o novo cercado. Jurema ficou sentada no batente da porta, olhando de longe. Aos poucos, ia percebendo que aquela casa, mesmo simples,
tinha algo que ela nunca teve: paz. Mas a paz é barulhenta para quem viveu muito tempo no grito. Jurema ainda se assustava com qualquer ruído: um galho quebrando, uma porta batendo, uma voz alta. O corpo dela ainda era treinado para se encolher, se defender. Na hora do almoço, ela preparou angu, feijão e picou um pouco de abóbora. Aratã ajudou a trazer lenha. Eles mal trocavam palavras, mas o silêncio entre eles não era vazio. Era uma espécie de respeito. Amanhã vou na vila buscar sal e farinha, disse ele enquanto comia. Se quiser, pode ir comigo. Ela hesitou. Fazia tempo que não andava por ali, mas depois assentiu. Quero sim. Preciso de agulha e linha para costurar umas roupas das crianças. Ele concordou. Os meninos ouviram e pularam animados. Eu quero ir também. Não, disse Aratã calmo. Fica com a velha Alzira. É só uma ida rápida. No dia seguinte, bem cedo, montaram um cavalo e seguiram pela trilha até a vila. A estrada era estreita, cercada de capim e árvores tortas. Aratã ia na frente calado como sempre. Jurema segurava na sela com força, tentando não olhar para os lados. Quando chegaram na vila, os olhares caíram sobre eles como lâminas. Alguns cochichavam, outros riam de canto de boca. Uma mulher puxou o filho para o lado, como se ela fosse suja. Mas Jurema continuou firme, respirou fundo e seguiu atrás de Aratã. Na venda, ele pediu o sal, a farinha e umas ferramentas. Ela escolheu linhas e tecidos coloridos. Queria costurar algo bonito para os meninos, algo que fosse só deles. Enquanto esperava no balcão, escutou duas mulheres falando atrás dela. É aquela, né? A que foi vendida. Dizem que nem filho pode ter. Coitado do índio, pegou praga. Jurema fechou os olhos por um instante. O velho nó na garganta voltou, mas não reagiu. Só pegou as coisas e saiu. No caminho de volta, Aratã percebeu que ela estava diferente. Falaram algo? Sempre falam. E o que você pensa? Ela olhou para frente firme. Penso que o que mata não é o que entra no ouvido, é o que a gente deixa entrar no coração. Ele não respondeu, mas, por dentro, sentiu algo mudar. Aquela mulher tinha mais força do que deixava transparecer. Quando chegaram em casa, os meninos correram para o portão. Um deles trouxe uma flor miúda nas mãos e entregou para Jurema. Para você, tia. Ela pegou como se fosse ouro. Os olhos marejaram, mas ela segurou. Obrigada, meu amor. Naquela noite, sentada no terreiro com a flor num copo d'água ao lado, Jurema costurava devagar. As mãos sabiam o que fazer, mas o pensamento vagava longe. Lembrava da mãe, que morreu cedo, do pai, que nunca aceitou a perda da esposa e virou sombra dentro de casa, da sogra, das palavras duras, da solidão que parecia não ter fim, mas agora havia silêncio. Um silêncio novo que não gritava, nem acusava. Um silêncio que parecia dizer: você ainda está viva, e isso importa. Aratã apareceu na porta e ficou olhando ela costurar. As crianças vão gostar, disse. Espero que sim. Tô fazendo com todo o meu carinho. Você já pensou em ir embora daqui? Ela parou a linha por um instante. E ir para onde? Ele deu de ombros. Para qualquer lugar que não tenha gente falando de você. Ela sorriu de leve. Aratã, não é o lugar que tem que calar as bocas. É a minha vida que precisa falar mais alto. Ele assentiu. Ficaram em silêncio por um tempo. E naquele silêncio, algo começou a brotar. Não era amor ainda, mas era uma terra limpa, pronta para semente. Você acha que a Jurema merecia passar por tudo isso? Comenta aqui embaixo com uma palavra: justiça. Se você também acredita que ninguém merece ser descartado como ela foi. Os dias passaram calmos, como só passam quando a gente não espera mais nada. Jurema se ocupava da casa, das roupas, da comida, das crianças.
Aratã continuava calado, mas aos poucos os olhares dele já não eram tão duros. Ainda assim, ela não sorria. Era como se tivesse desaprendido. O rosto dela vivia sério, às vezes cansado, outras vezes só vazio. As crianças percebiam. Uma delas, certa tarde, enquanto ajudava a colher milho, perguntou: "Tia, por que você nunca ri?" Ela ficou em silêncio por um instante. Depois respondeu sem olhar: "Porque ainda tô aprendendo a não chorar primeiro." O menino ficou quieto. Pegou uma espiga grande e entregou para ela, sorrindo. "Quando a senhora aprender, me conta." Jurema assentiu, com os olhos cheios d'água, mas engoliu a emoção. Já não era hora de chorar. Não mais. Naquele mesmo dia, Aratã voltou da mata com o braço arranhado. Tinha caçado um veado pequeno e estava com o corpo suado, os olhos apertados de cansaço. Jurema foi até ele, pegou um pano, molhou com água morna e começou a limpar os arranhões, sem dizer nada. Ele também não disse nada, só observava. Sentia o cuidado dela, mas também sentia a distância. Jurema estava ali, mas ainda não estava. Era como uma sombra que fazia comida, cuidava das crianças, costurava e varria, mas que não deixava ninguém chegar muito perto. Quando terminou de cuidar do machucado, ela lavou as mãos e foi guardar o pano. "Obrigado", ele disse baixo. Ela olhou para ele e assentiu. E mesmo sem sorrir, havia ali um certo afeto. Algo tímido, mas verdadeiro. Alguns dias depois, enquanto estavam no terreiro peneirando feijão, uma senhora da aldeia vizinha apareceu. Era a velha Sabá, uma daquelas mulheres que sabem de tudo da vida alheia, mesmo sem ninguém contar. "Então é você a moça que ficou no lugar da esposa morta do Aratã?" disse ela com voz fina e debochada. Jurema não respondeu. Continuou ali, de cabeça baixa, mexendo os grãos. "Já ouvi de tudo sobre você", continuou Sabá. "Que foi largada, que não pode ter filho, que nem alma tem mais. Dizem que o Aratã enlouqueceu." Dessa vez, Jurema levantou os olhos. Não com raiva, nem com dor, mas com firmeza. "A senhora tem filhos?" "Tenho 3. Então deve saber que tem hora que a gente morre por dentro e segue em pé só por causa deles." A velha não respondeu. "Eu fiquei em pé. Só isso. E isso é mais do que muita gente conseguiria." Sabá ficou sem palavras e foi embora resmungando sozinha. Aratã, que observava tudo de longe, se aproximou. "Você não precisa se explicar para ninguém", disse ele. "Eu sei, mas às vezes é preciso dizer em voz alta para lembrar a si mesma." Ele balançou a cabeça, compreendendo. No fim da tarde, os meninos correram até Jurema, trazendo uma bonequinha de pano rasgada. "Quebrou, tia. Conserta?" Ela pegou a boneca nas mãos, examinou o rasgo no pescoço e sorriu de leve. Pela primeira vez em dias, o rosto dela desenhou algo parecido com um riso. "Eu vou dar um jeito nela, igual tão fazendo comigo." Os meninos não entenderam bem, mas sorriram também. À noite, enquanto os filhos dormiam, Aratã ficou sentado na varanda afiando uma faca. Jurema saiu com um pano nos ombros e sentou-se a uns metros de distância. Ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo os grilos, o vento batendo nas folhas e o chiado do mato. Ele parou de afiar a faca, olhou para ela e perguntou: "Por que você nunca falou do seu passado?" "Porque ele ainda mora dentro de mim." "E você quer esquecer?" "Não. Eu quero que ele pare de me doer." Aratã assentiu. Entendia bem. "A dor passa", disse ele. "Passa ou muda de lugar?" Ele pensou um pouco. "Talvez ela só aprenda a não gritar mais." Jurema olhou para o céu. As estrelas pareciam mais brilhantes naquela noite. Ou talvez fosse ela que, depois de tanto tempo, estivesse começando a enxergar outra luz. "Aratã, você ainda ama a mãe dos seus filhos?" Ele demorou. Depois disse: "Ela era parte de mim, mas partiu. E o que ficou, ficou em silêncio." "E eu? Você ainda tá chegando." Ficaram calados depois disso.
Mas aquele silêncio era outro. Era cheio de palavras não ditas, de vontades guardadas, de feridas tentando cicatrizar. Pela primeira vez em muito tempo, Jurema deitou naquela casa e, antes de dormir, pensou que talvez o sorriso voltasse. Devagar, do seu jeito, no seu tempo. E que quando isso acontecesse não seria porque esqueceram o que ela sofreu, mas porque, enfim, ela teria sobrevivido a tudo. Você acredita que o amor verdadeiro pode nascer mesmo depois da dor? Comenta aqui embaixo com a palavra amor, se você também acredita que o coração machucado pode voltar a bater com força. A notícia de que Aratã estava com uma mulher nova espalhou-se rápido. Bastou alguém ver Jurema pendurando roupa no varal ou levando as crianças pela mão até o poço. Em aldeia pequena, a língua corre mais que rio em tempo de cheia. No começo eram só cochichos. Depois, vieram as visitas disfarçadas de curiosidade. Mulheres que batiam na cerca com desculpa de pedir fubá, mas ficavam olhando de cima a baixo, examinando cada gesto de Jurema. Homens que vinham oferecer lenha só para confirmar se era mesmo verdade. O Apache solitário tinha botado outra no lugar da esposa morta. Jurema sentia tudo. Não precisava ouvir para saber. Era o olhar atravessado, o silêncio repentino quando ela chegava perto, os risos falsos. Mas ela não dizia nada. Continuava fazendo as coisas da casa, cuidando dos meninos e tentando passar invisível. Numa manhã, a velha cacique da aldeia, Maruê, apareceu no portão. Aratã, quero conversar, disse com voz firme. Ele estava no terreiro amarrando um feixe de lenha. Soltou devagar a corda e caminhou até a cerca. Jurema, que lavava roupas mais adiante, sentiu o coração apertar. Pode falar, respondeu ele com a cabeça erguida. Maruê era uma mulher dura. Tinha uns 80 anos, o rosto marcado pelo tempo e a voz que não tremia nem no frio. Olhou para ele com olhos escuros e fundos. A aldeia tá inquieta. Dizem que você trouxe uma mulher sem nome, sem origem, sem bênção. Isso não é o que a gente faz por aqui. Aratã cruzou os braços. Não era de rebater com palavras, mas não abaixava a cabeça para ninguém. Trouxe uma mulher que estava morrendo na estrada. Trouxe porque quis. E ela não tá aqui para tomar lugar de ninguém. Maruê respirou fundo. Aratã, a gente te respeita. Você é homem de palavra. Mas tem rituais, tem regras. Não é só abrir a porta da casa. Precisa abrir a porta da alma. Ele ficou em silêncio. Se quiser que essa mulher seja parte de verdade, que a aldeia a aceite, que as crianças possam andar de cabeça erguida, ela tem que passar pelo fogo da palavra. Tem que ser reconhecida diante do povo. Aratã assentiu. Então vamos fazer isso. Jurema, que escutava de longe, sentiu as pernas fraquejarem. Passar por julgamento diante de todos? Se apresentar? Falar em voz alta o que viveu? Ela não tinha coragem, nem força. À noite, sentou-se com Aratã na varanda. Eu não consigo, Aratã. Eles vão me destruir. Eles não conhecem sua história. E se conhecerem, vão me chamar de amaldiçoada. Vão dizer que você merece coisa melhor. Ele olhou nos olhos dela. Deixa que digam. Eu sei o que vi. Sei o que sinto. Ela abaixou a cabeça. Não respondeu. No sábado, a fogueira foi acesa no centro da aldeia. Os mais velhos sentaram em círculo. As crianças corriam em volta sem entender direito. As mulheres observavam com olhos duros. Os homens, calados. Jurema chegou ao lado de Aratã, com os cabelos presos num pano claro e um vestido simples que ela mesma costurou. As mãos tremiam. O coração parecia bater fora do peito. Maruê levantou-se. Hoje, diante do povo, vamos ouvir a história de quem chegou. A história de Jurema. O silêncio caiu como pedra. Ela respirou fundo. Aratã segurou sua mão, mas depois a soltou. Ela precisava ir sozinha até o meio da roda. Jurema deu os passos devagar. Sentiu todos os olhos nela. Mas quando começou a falar, a voz não tremeu. Eu fui dada em casamento muito nova. Não escolhi. Era o que me mandaram fazer.
Depois de 2 filhos perdidos, disseram que eu era imprestável. Me trocaram por farinha. Fui deixada numa estrada, sozinha, sem nome, sem destino. Alguns fizeram sinal de espanto. Outros baixaram os olhos. Achei que ia morrer ali, e teria morrido. Mas fui encontrada. Fui cuidada. Não porque alguém queria uma esposa, mas porque alguém enxergou que eu ainda era gente. Ela olhou para o lado, onde Aratã observava, firme. Eu não vim roubar lugar de ninguém. Eu só quero ter o direito de recomeçar. Só isso. O silêncio continuou. Um silêncio cheio. Maruê caminhou até ela, com o bastão de madeira nas mãos. Rodou em volta de Jurema, como manda a tradição. Depois parou. Você sangra? Jurema assentiu. Você ama? Ela pensou. Depois respondeu com firmeza. Ainda não, mas estou aprendendo. Maruê sorriu de leve. Então você tá viva. E isso basta. Voltou para o seu lugar e bateu o bastão no chão 3 vezes. Era o sinal. Jurema estava reconhecida. Alguns aplaudiram, outros ficaram quietos. Mas ninguém mais podia dizer que ela era ninguém. Na volta para casa, Aratã andava ao lado dela. Os meninos dormiam no colo dos vizinhos, cansados da espera. Você foi corajosa, disse ele sem olhar para ela. Eu não tinha escolha. Sempre tem. Você escolheu ficar em pé. Ela não respondeu. Mas dessa vez, enquanto caminhavam pela estrada de terra, com o vento frio cortando a noite, um sorriso pequeno apareceu no canto da boca dela. Era quase nada. Mas era o começo. E você? Teria coragem de contar sua história diante de quem só quer te julgar? Comenta aqui com a palavra julgamento. Se você também acha que toda dor merece ser ouvida antes de ser apontada. Depois do ritual, as coisas ficaram um pouco mais leves. A presença de Jurema já não causava tanto burburinho. Algumas mulheres passaram a cumprimentá-la com um leve aceno de cabeça. Outras ainda torciam o nariz, mas pelo menos já não falavam alto perto dela. Na casa, os meninos agora a chamavam de Mainha, sem nem perceberem a mudança. Era natural. Jurema costurava as roupas deles, contava histórias antes de dormir e sabia quando um estava com febre só de olhar. Aratã continuava o mesmo, calado, firme, mas com gestos cada vez mais suaves. Ele a escutava com mais atenção. Passava mais tempo. Em casa. Quando ela se sentava para costurar, ele ficava por perto, afiando alguma faca ou consertando um banco. Não dizia, mas mostrava que a presença dela fazia parte da rotina. Certa tarde, quando Jurema voltava do poço com o balde d'água, viu um homem parado no portão. Alto, magro, com um chapéu surrado e olhar antigo. Era o tio dela, Belarmino, irmão de seu pai. Não se viam desde que ela fora entregue em casamento. Ela parou de andar. O balde quase escorregou da mão. Então é verdade, disse ele encarando. Tava mesmo aqui, como se fosse dona de tudo. O que você quer? Perguntou Jurema com a voz baixa. Vim buscar você. Tua família quer que volte. O povo tá dizendo que você se vendeu pro índio. Tá fazendo papel de esposa sem ter nome, sem bênção, sem sangue. Já passei pelo ritual. A aldeia me reconheceu. Belarmino riu com desprezo. Reconheceram? Isso aí é coisa deles. Quero ver se teu pai escuta isso sem cuspir no chão. Meu pai me entregou como animal. Ele não tem mais direito de me chamar de filha. Nesse momento, Aratã apareceu do lado da casa com os olhos apertados. Não disse nada. Só ficou ali, em pé, observando. Belarmino apontou o dedo para Jurema. Eu vou voltar. E quando eu voltar, quero ver se esse seu protetor vai ter coragem de segurar você de novo. Ela não respondeu. Ficou parada até que ele se afastasse pela trilha, cuspindo palavras pelo caminho. Naquela noite, Jurema ficou em silêncio. Mal comeu. Aratã percebeu, mas respeitou o espaço dela. Quando as crianças já dormiam, ele saiu para o terreiro e sentou no batente.
Ela apareceu depois com os braços cruzados. Desculpa se causei mais problema para você. Ele virou o rosto para ela, com calma. Você não causou nada. Quem quer causar problema é quem não sabe viver com o que perdeu. Ela assentiu. Eu só tenho medo de não ter mais paz. Só agora que as coisas estão começando a sossegar. Ele não volta aqui sem resposta. Você enfrentaria eles por mim? Não por você. Por mim. Por nós. Ela abaixou os olhos. Estava acostumada a não ser defendida por ninguém. Aquilo ainda era novo demais. Nos dias seguintes, Jurema andava mais atenta. Toda vez que ouvia um barulho diferente, o coração batia mais rápido. Cuidava das crianças com mais zelo, trancava a porta da casa à noite, escondia a faca maior debaixo do colchão. Aratã reparava, mas não comentava. Só reforçou a cerca, deixou o arco pendurado mais perto da porta e passou a dormir menos. A vigília virou rotina. Um fim de tarde, enquanto ela tirava as roupas do varal, uma mulher da aldeia se aproximou. Era Nádia, uma das poucas que não tinha falado mal dela desde o começo. Fiquei sabendo que teu tio voltou. Voltou, respondeu Jurema, sem parar o que fazia. Dizem que ele andou falando com os da vila, gente que ainda carrega ranço de índio. Pode ser que ele tente armar alguma coisa. Eu já espero o pior desde que nasci. E mesmo assim continua de pé. Isso é mais que coragem. É resistência. Jurema sorriu com os olhos. Obrigada por vir me avisar. Se precisar de ajuda, chama. A gente não esquece o que viu naquela fogueira. Teu testemunho calou muita língua ruim. A mulher se despediu e foi embora. Jurema ficou ali, com os braços cheios de roupa limpa, o peito cheio de medo e uma pontinha de força que nascia no meio de tudo. À noite, contou tudo para Aratã. Ele apenas confirmou com a cabeça e disse: amanhã vou até a vila, ver o que estão tramando. Sozinho? Eles não vão mexer comigo. Só querem te desestabilizar. Mas você tem os meninos. Não quero que nada aconteça. Ele colocou a mão sobre a dela. Já me tiraram uma mulher. Não vou perder outra. Ela sentiu a mão dele firme. Pela primeira vez, sentiu-se protegida de verdade. Não era só acolhimento. Era cumplicidade. E naquela noite, dormiu com o coração apertado, mas com a certeza de que dessa vez não estaria sozinha caso o passado resolvesse bater de novo na porta. E esse Apache, hein? Calado, mas cheio de força e coração. Comenta. Aqui com a palavra Apache, se você também acha que o Aratã é um dos homens mais dignos que já apareceram por aqui. A semana começou abafada. O ar parecia pesado, como se o céu estivesse prestes a desabar. Era época de chuva, mas ainda não tinha caído uma gota. O mato seco começava a morrer, e os bichos andavam mais agitados que o normal. Jurema acordou com um barulho diferente. Um gemido baixo, vindo da rede. Se aproximou e viu Kaique, um dos gêmeos, com o rosto quente e suando frio. O menino chorava baixinho, agarrado à barriga. Ela pôs a mão na testa dele e sentiu o calor queimando. Aratã! Chamou com a voz apertada. O homem apareceu rápido, ainda vestindo a calça de dormir. Se abaixou ao lado do filho e passou a mão na testa dele. Tá ardendo demais, murmurou. Vou pegar pano com água fria, disse Jurema, já correndo para a cozinha. Enquanto ela molhava os panos e trocava o balde, Aratã tentava acalmar o filho, que agora se encolhia todo de dor. O outro menino, Cauê, estava sentado no canto da casa, assustado, olhando em silêncio. O tempo parecia não andar. Jurema ficava de um lado para o outro, molhando o pano, passando no corpo do menino, oferecendo chá morno de erva cidreira. Mas a febre não baixava, e a respiração dele começava a falhar. Isso tá estranho, Aratã, ela disse com um olhar preocupado. Não é só febre, é alguma coisa por dentro, tá doendo. Ele já estava com a sacola pronta. Vou levar ele no curador da aldeia. Você fica com Cauê.
Eu quero ir. Também. Fica. Se algo acontecer, ele precisa de alguém aqui. Eu volto assim que puder. Foram mais de 2 horas até Aratã voltar. Estava com o menino no colo, adormecido, o corpo envolto num pano grosso. Jurema correu para ajudar. E aí? Infecção. Bem forte. O curador disse que é no estômago. Pode ser verme ou algo que ele comeu estragado. Ele vai ficar bem? Só se a febre não subir mais. Se passar de hoje, melhora. Jurema pegou o menino e levou para o colchão. Passou a noite ao lado dele, colocando compressa, molhando os lábios, cantando baixinho uma cantiga antiga que a mãe dela cantava quando ela era criança. Aratã ficou do outro lado, acordado, de olhos fixos no filho. Era como se estivesse pronto para lutar contra o mundo, se fosse preciso. No meio da madrugada, Kaique acordou tremendo. Olhou em volta como se procurasse alguma coisa. Quando viu Jurema, esticou a mãozinha e sussurrou: "Tia, não vai embora, né?" Ela sentiu um nó na garganta. Pegou a mão dele e beijou com: "Cuidado. Tô aqui, meu amor. Não vou sair daqui." O menino fechou os olhos de novo. A febre parecia ceder aos poucos. Quando o dia clareou, ele já respirava melhor. Dormia tranquilo, com o rosto mais calmo. Aratã saiu sem dizer nada e voltou com um bule de chá e um pedaço de mandioca quente. Jurema estava com os olhos vermelhos, mas o rosto firme. "Ele vai melhorar", disse ela. "Eu sei", respondeu Aratã, sentando ao lado dela. Ficaram os dois ali, em silêncio, observando o menino respirar. No dias seguintes, Kaique foi melhorando devagar. Jurema cuidava dele com uma delicadeza que não tinha nome. Sabia a hora certa de trocar o pano, dava o chá na medida, cantava quando ele se queixava de dor. Aratã observava tudo de longe. Era como se enxergasse, pela primeira vez, a força da mulher que tinha trazido para casa. Não era só bondade, era amor. Quando o menino já estava de pé, mesmo fraco, pediu para dormir agarrado com Jurema. "Posso deitar com você hoje?" Ela olhou para Aratã, como quem pede permissão. Mas o menino já se enfiava por baixo do pano, abraçando o braço dela. "Aqui é mais quentinho", disse ele, sorrindo. Naquela noite, Aratã demorou a dormir. Ficou olhando Jurema e o filho de longe. Havia algo diferente no jeito dela olhar para a criança. Era como se ela cuidasse dele como se fosse dela. E ele entendeu. Não era só acolhimento. Jurema estava criando raiz. Dentro da casa, dentro dos meninos, dentro dele. No outro dia, enquanto cortavam lenha no quintal, ele falou: "Você devia dormir na cama." "Eu tô bem na rede", disse ela, limpando o suor da testa. "A rede é minha agora. Eu vou dormir no chão." Ela parou de cortar a lenha. "Aratã, isso aqui, isso tudo, não precisa virar obrigação." "Não é obrigação, é escolha." Ela olhou nos olhos dele. Por um instante ficou sem saber o que dizer. Depois, abaixou o rosto e voltou a rachar a lenha com o machado. Mas por dentro, algo se acalmou. Pela primeira vez, ela sentia que tinha feito a coisa certa ao ficar. Não porque era obrigada, mas porque era amada, mesmo que ninguém ainda tivesse dito essa palavra em voz alta. Quem também ficou com o coração apertado vendo o menino doente e chamando pela Jurema? Comenta aqui embaixo com a palavra menino se esse momento te tocou de um jeito especial. A noite estava fria e o vento soprava seco, fazendo a porta da cozinha bater de leve. Jurema acendeu o fogo no fogão de lenha e sentou-se em frente à panela com os olhos perdidos nas chamas. Lá fora, os grilos cantavam e o silêncio da casa parecia pesar mais do que nunca. Kaique dormia tranquilo, agora sem febre. Cauê também, os dois encolhidos na rede com os pés de fora, cobertos por um pano grosso. Aratã entrou com lenha no braço, colocou tudo num canto e ficou parado, olhando para ela. O rosto sério de sempre, mas com um traço novo, uma espécie de cansaço no olhar. "Você não dorme?" perguntou ele.
Tô só esperando o feijão acabar de cozinhar. Ele puxou o banco de madeira e sentou ao lado dela. Os dois ficaram ali, em silêncio, olhando o fogo crepitar. Você sonha ainda? Ele perguntou, do nada. Jurema demorou a responder. Às vezes, mas não gosto muito. Quase sempre acordo assustada. E quando não sonha? Fico vazia, mas pelo menos não dói. Aratã assentiu. Entendia o que ela queria dizer. Tinha noites em que sonhava com a esposa, com o parto, com o grito que não conseguiu impedir. Outras, só com a casa vazia, os berros dos filhos chamando por uma mãe que não respondia. Eu nunca falei dela pra ninguém, disse ele de repente. Jurema virou o rosto para ele. Da mãe dos meninos? É. Eu era apaixonado por ela, mas também era teimoso. A gente brigava muito. Ela dizia que eu precisava falar mais, mostrar mais o que sentia. Eu achava que não precisava disso, que só estar era o bastante. E não era. Talvez fosse, mas não deu tempo de descobrir. O fogo estalou forte e um cheiro de lenha molhada subiu no ar. Ela morreu no parto, né? Morreu me chamando. Eu tinha ido buscar ajuda. Quando voltei, os meninos já tinham nascido. Ela já não respirava mais. Jurema apertou as mãos no colo. Ficou em silêncio. Eu me culpei por muito tempo. Me fechei. Criei os meninos como deu. Nunca quis mais ninguém aqui dentro. Até o dia que vi você caída perto daquela cerca. E por que me acolheu? Porque eu vi em você o que eu estava tentando esconder em mim. Dor. Só que você ainda estava lutando para continuar. Ela sentiu os olhos encherem d'água, mas segurou. Eu não sei se consigo dar para eles o que ela daria. Nem precisa. Só precisa ser quem você é. Eles sentem. Criança sente tudo. O feijão borbulhava devagar. O fogo estalava no ritmo das lembranças. Aratã, você já perdoou ela? Perguntou Jurema baixo. Ele olhou para ela confuso. A mãe dos meninos, ela não me fez mal. Mas você se culpa, e enquanto isso não passar, você vai continuar preso. Ele abaixou a cabeça. O silêncio ficou mais denso. Depois, falou. Eu acho que não sei como perdoar. Então começa por você. Você fez o que podia, só isso já basta. Ele ficou olhando o fogo como se procurasse a resposta ali dentro. Depois levantou-se, pegou mais lenha e alimentou o fogo com calma. Você já se perdoou? Ele perguntou. Ainda não. Eu ainda escuto a voz da sogra na minha cabeça. Ainda me sinto suja quando lembro de como fui deixada. Ainda tenho raiva do meu pai. Às vezes tenho até vergonha de estar viva. E mesmo assim você cuidou do meu filho como se fosse teu. Ela engoliu em seco. Foi a primeira vez que alguém me pediu para ficar. Eu não podia ir embora. Ele se aproximou devagar, parou na frente dela e agachou. Ficaram olho no olho, perto, no escuro da cozinha só iluminado pelas brasas. Fica então, mas não como visita. Ela tremeu por dentro. Por fora apenas piscou devagar. Você tá me pedindo em casamento? Ele sorriu com um canto da boca. Tô pedindo pra você ficar. E ser da casa, do coração, dos meninos. Ela olhou pro chão, depois pros olhos dele de novo. Havia medo, mas também uma vontade grande de acreditar. Eu não sei se sei ser feliz, Aratã. Então a gente aprende junto. Ela assentiu com um leve balançar de cabeça. E naquele instante, o fogo pareceu acender diferente. Mais quente, mais claro, mais cheio de promessa. Você já precisou perdoar alguém? Ou a si mesmo? Comenta aqui com a palavra perdão se você também acredita que só quem já sofreu entende o peso de seguir em frente. O céu amanheceu carregado naquele dia. Nuvens pesadas cobriam a serra e um vento diferente soprava entre as árvores. Não era dia comum. Jurema já sentia isso no corpo, como quem sente febre antes da febre chegar. Aratã saiu cedo para buscar lenha mais longe. Deixou os meninos brincando no terreiro
e pediu para Jurema manter a porta trancada. Se ouvir qualquer barulho estranho, entra para dentro. Não abre para ninguém que você não conheça, ele avisou. Ela assentiu, já sentindo o coração inquieto. Tinha dormido mal, sonhado com passos, vozes, cercas quebradas. Era como se algo antigo tivesse voltando a se arrastar pela trilha. Por volta do meio-dia, os meninos estavam quietos demais. Jurema foi até o terreiro e os encontrou parados perto da cerca, olhando para a estrada. No portão de madeira, encostado no batente, estava Cássio, o homem que um dia foi seu marido. A mesma cara dura, o mesmo jeito de quem não precisa pedir licença para nada, mas agora com roupas novas, botas brilhando e um sorriso cínico no canto da boca. Que surpresa, disse ele como se fossem velhos conhecidos. Jurema ficou paralisada por um instante. Depois correu e colocou os meninos para dentro. O que você está fazendo aqui? Perguntou, firme, trancando a porta atrás de si. Calma, Jurema, só vim conversar. Tô sabendo que agora virou mulher de índio. Tá limpando o chão para ganhar migalha? Ela não respondeu. Pegou o machado pequeno que ficava perto do fogão e se aproximou da porta. Vai embora, Cássio. Aqui você não entra. Que é isso, minha flor? Agora é braba? Até parece que esqueceu o que a gente viveu. Eu lembro sim. Lembro de cada vez que você me deixou com fome. De cada vez que sua mãe me xingou e você fingiu que não viu. Lembro de ser vendida como bicho. Não esqueci nada. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois riu. Pois eu vim buscar o que é meu. Você era minha mulher. Agora anda por aí com o filho de outro? Não me envergonha, Jurema. Eu nunca fui tua coisa. Eu era tua obrigação. E você me tratou como lixo. Nesse momento, Aratã apareceu montado no cavalo. Os olhos já estreitos, o corpo tenso. Desceu sem dizer nada. Parou entre Jurema e Cássio. Vai embora, disse ele seco. Cássio deu um passo à frente como se fosse provocar. Não é assim que se resolve não, guerreiro. Essa mulher aí foi minha. Tem gente na vila que me dá razão. Se eu quiser, volto com ela debaixo do braço. Aratã cruzou os braços. O silêncio dele pesava mais que grito. Se encostar um dedo nela, eu te caço, disse com voz baixa, mas firme. E vai matar por causa de mulher estéril. Nessa hora Jurema deu um passo à frente, os olhos ardendo. Estéril? Eu sou fértil de tudo o que você nunca teve. De coragem, de amor, de verdade. Você é seco por dentro. Eu tive que sair para brotar de novo. Cássio se virou de vez, sem graça. Não esperava resposta. Estava acostumado com silêncio, com submissão. Isso ainda vai virar caso sério, resmungou. A vila vai ficar sabendo. Esse lugar aqui não é teu não, Aratã. E saiu sem olhar para trás. Jurema desabou no batente da porta. As pernas tremiam, mas o peito estava firme. Aratã se abaixou ao lado dela. Eu devia ter te avisado que ele podia aparecer, disse ela, ofegante. Já imaginava. Gente ruim sempre volta tentando fazer barulho. Você acha que ele volta? Não sei. Mas se voltar, vai achar a gente de pé. Ela assentiu. Depois olhou para os meninos, que observavam pela fresta da janela, com os olhos arregalados. Eles viram tudo. Melhor que vejam. Que saibam que tem gente que protege, e gente que agride, que escolham com quem querem parecer. À noite o clima era outro. As crianças estavam mais grudadas, mais quietas. Jurema pôs eles para dormir contando história, mas a voz falhava às vezes. O medo ainda rondava. Lá fora, Aratã vigiava, sentado no batente, faca no cinto, arco ao alcance. O fogo da cozinha ainda crepitava. Jurema saiu devagar, com um pano sobre os ombros. Sentou-se ao lado dele. Tô com medo. Eu também. Mas medo é só o corpo dizendo que a gente quer viver. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Aratã não se mexeu. Eu não quero mais fugir, sussurrou. Então fica.
e a gente enfrenta junto. E naquele silêncio entre eles, com a noite fechada e o fogo quase apagando, o vínculo se fez mais forte. Não era só proteção. Era amor crescendo devagar, como raiz de árvore que ninguém vê, mas que segura tudo em pé quando o vendaval vem. Você também está sentindo esse romance nascer devagarinho, no silêncio, no cuidado, no olhar? Comenta aqui com a palavra romance, se esse amor, sincero e sem pressa, já tocou seu coração. Na manhã seguinte o tempo amanheceu pesado. O céu nublado, o cheiro de chuva no ar. O terreiro estava silencioso, e os meninos brincavam mais perto da porta do que o normal. Jurema acordou com um aperto no peito. Sentia como se algo estivesse prestes a acontecer. Aratã saiu cedo. Foi até a parte baixa da serra, buscar alguns instrumentos que tinha deixado numa cabana antiga. Pediu para Jurema não sair de casa, e reforçou o aviso com o olhar. Ela passou a manhã lavando roupa, distraída nos gestos, mas com a cabeça cheia. Às vezes olhava para os lados, como se esperasse ver alguém surgindo no meio do mato. O rosto de Cássio não saía da memória. A forma como ele falou. O jeito de sempre, querendo tomar à força o que não era mais dele. Depois do almoço, os meninos cochilaram na rede. Ela sentou no batente, costurando o remendo de uma camisa rasgada. O vento soprava com força, levantando poeira, espalhando folhas secas, e então ouviu o estalo. Um galho quebrado. Um passo firme, depois outro. Quando levantou os olhos, o coração congelou. Cássio estava ali de novo. Dessa vez, com 2 homens atrás dele, todos armados com pedaços de pau e facões pendurados na cintura. Você pensou que eu ia aceitar calado? Ele disse com raiva no olhar. Vai embora. Jurema respondeu com a voz trêmula. Você não manda mais em mim, mulher. E muito menos esse tal de Aratã. Ela recuou, o pano de costura caiu no chão. Tentou fechar a porta, mas os homens já estavam perto. Um deles segurou o braço dela com força. Vai com a gente, agora. Solta ela, gritou uma das crianças de dentro da casa. O grito foi a gota. Jurema arrancou o braço do homem, empurrou a porta e trancou com a trava de madeira. Correu para os fundos, puxando os meninos pelas mãos. Para onde a gente vai, tia? Pela trilha do rio. Rápido, fiquem juntos. Desceram correndo, entre os matos, espinhos arranhando as pernas. O som dos homens vinha atrás, quebrando galhos, gritando. Xingamentos. Jurema puxava os meninos como podia, quase sem olhar para trás. O rio ficava a uns 300 metros dali. Era o único caminho. Se conseguisse atravessar e entrar na mata do outro lado, talvez ganhasse tempo até Aratã chegar. Mas o mato era fechado. As roupas enroscavam nos galhos. Os pés escorregavam na terra úmida. Quando chegaram ao barranco, Jurema empurrou os meninos para baixo com cuidado. Desçam devagar, eu vou atrás. Cauê escorregou primeiro, depois Kaique. Ela foi por último, mas caiu com força, batendo o ombro numa pedra. Gemeu, mas não parou. O rio estava cheio por causa das últimas chuvas. Correnteza forte, água barrenta. Tia, tô com medo, gritou um dos meninos. Eu também tô, mas a gente vai atravessar. Juntos. Pegou os 2 nos braços como pôde. Primeiro um, depois o outro. A água chegava no peito, empurrava com força. Mas ela seguia, firme, com os dentes cerrados. No meio do rio, sentiu a corrente levar seu corpo de lado. Os pés se soltaram do fundo. Por um momento, tudo virou silêncio e água. Ela agarrou o menino mais perto, mas o outro se soltou. Kaique! Gritou. O menino foi levado alguns metros, mas conseguiu agarrar uma raiz próxima da margem. Jurema nadou com força, puxando o outro pelo braço, até alcançar a margem. Subiu arranhada, molhada, os braços doendo. Pegou Kaique e continuou a correr mata adentro. Os gritos dos homens tinham ficado para trás. Eles não atravessaram. Talvez não tivessem coragem de enfrentar o rio naquele estado. Ou talvez achassem que ela ia morrer afogada com os meninos.
mas ela não morreu. Depois de quase meia hora correndo sem parar, caiu de joelhos na beira de um cupinzeiro. Os meninos ofegantes ao lado, os rostos sujos de lama e folhas. "A gente tá salvo, tia?" perguntou Cauê. "Tá. Por enquanto tá." Ela abraçou os dois com força, os três tremendo. A chuva começou a cair devagar. Primeiro um pingo, depois outro. Logo virou tempestade. Ficaram ali encolhidos, molhados, mas vivos. Horas depois, Aratã voltou para casa e encontrou a porta escancarada, a mesa virada, os panos jogados no chão. O coração dele disparou. Pegou o arco, a faca e saiu feito raio pela trilha. No meio do caminho, encontrou pegadas na lama, galhos quebrados, sinais de luta. Depois, perto do rio, viu as marcas no barranco, passos desajeitados, lama escorregadia. Seguiu o rastro com precisão, o corpo duro, os olhos em brasa. Quando finalmente avistou os três, encolhidos debaixo de uma árvore, correu até eles. "Jurema!" Ela levantou o rosto, a lama escorrendo, os olhos inchados. Eles vieram. Queriam levar a gente. Aratã se ajoelhou, puxou os três pro peito com força. Os meninos choravam sem entender. Jurema só respirava como se tivesse ficado dias sem ar. Agora acabou. Ninguém mais encosta em vocês. E pela primeira vez, Jurema chorou. Não de medo, mas de alívio. Quem também prendeu a respiração durante essa fuga desesperada pelo rio? Comenta aqui com a palavra fuga se você também sentiu o coração acelerar com o medo e a coragem da Jurema. A chuva não parava. O barulho das gotas batendo nas folhas era constante, como se o céu tivesse decidido lavar a terra de uma vez. Aratã carregou os dois meninos no colo, um de cada vez, enquanto Jurema seguia atrás, mancando por causa do machucado no ombro. Quando chegaram em casa, já era noite. A madeira da porta estava encharcada e o interior da casa, escuro e frio. Aratã acendeu o fogo com rapidez, esfregando as lascas de lenha seca que havia guardado no baú. "Tira as roupas deles, eu pego as cobertas", disse ele firme. Jurema obedeceu sem pensar. Tirou os panos molhados dos meninos e os embrulhou em cobertores quentes. As mãos dela tremiam. Não sabia se era frio ou susto. Talvez os dois. Depois que os meninos dormiram, Aratã olhou para ela. "Você tá ferida. Só o ombro. Tá doendo, mas eu aguento." Ele se aproximou, puxou com cuidado o pano que cobria o braço dela e viu o hematoma roxo, com um pequeno corte na parte de cima. Foi buscar uma infusão de ervas que guardava num pote velho junto de uma toalha de algodão. "Vai arder", avisou. "Pode fazer." Ela não gemeu, nem piscou. Só apertou os olhos e deixou ele limpar a ferida. O gesto dele era cuidadoso, silencioso. Quando terminou, enfaixou o ombro dela com delicadeza, como quem protege mais do que cura. "Você foi forte demais, Jurema. Eu só queria proteger eles." E fez. Fez o que muita gente não teria feito. Ela olhou nos olhos dele. Tinha gratidão, mas também cansaço. A alma dela parecia gasta. "Eles ainda vão voltar, Aratã?" "Vão tentar, mas agora a aldeia tá sabendo. Amanhã mesmo eu vou falar com a cacique. A gente vai resolver isso como deve ser." Ela assentiu. Queria acreditar que o pior já tinha passado, mas sabia que gente ruim nunca desiste fácil. Naquela noite, dormiram no chão da sala. Aratã com os meninos de um lado, Jurema do outro. O fogo aquecia o ambiente, mas a tensão ainda pairava no ar. Foi por volta da madrugada que ela acordou, sentindo o corpo quente demais. A testa suava, o estômago embrulhado. Tentou se levantar, mas o chão girou. "Aratã!" chamou fraca. Ele acordou na hora, correu até ela, percebeu que ela estava queimando em febre. "Isso é do machucado. Pegou infecção", disse, sentindo a testa dela. "Eu não tô bem. Deita. Eu vou cuidar de você agora." Os meninos acordaram assustados, mas ele os acalmou.
Jurema se deitou devagar, os olhos pesados, a respiração curta. Aratã buscou as ervas que o curador da aldeia havia deixado. Preparou um chá amargo, colocou panos frios na testa dela e não saiu de perto um só segundo. A febre subia, e com ela vieram os delírios. Jurema falava coisas desconexas, chorava. Dizia frases do passado, chamava pela mãe, gritava o nome da sogra, pedia perdão por não conseguir ser suficiente. Aratã escutava tudo calado, e aquilo doía mais do que qualquer ferida. Ver uma mulher tão forte sendo engolida pela própria dor era cruel. Ao amanhecer, a febre ainda não tinha cedido. O rosto dela estava vermelho, os lábios rachados. Ele se aproximou, pegou sua mão e falou baixo: "Se você viver, eu te peço para ficar comigo, não como hóspede, nem como ajuda, mas como tudo." Ela não respondeu. Estava inconsciente, mas pareceu respirar mais fundo como se tivesse escutado mesmo assim. As horas foram passando devagar. Aratã continuava trocando as compressas, oferecendo água em pequenas colheradas. Os meninos ajudavam como podiam, trazendo lenha, soprando o fogo, buscando panos limpos. Foi só ao entardecer que Jurema começou a despertar. Primeiro abriu os olhos devagar, depois tentou se sentar, mas o corpo ainda doía. "Não tenta levantar. Você teve febre alta", disse Aratã, aliviado ao vê-la acordada. "Eu achei que ia morrer." "Eu também, mas você ficou." "Como sempre." Ela olhou em volta. Os meninos sorriam para ela, um de cada lado. "Tia Jurema, a gente cuidou de você", disse Cauê. "Igual você cuidou da gente", completou Kaique. Ela abriu um sorriso, fraco mas sincero. Um sorriso que vinha de dentro. "Obrigada, meus amores." Aratã estendeu um copo com água. "Bebe devagar, você ainda tá fraca." Ela pegou o copo, bebeu um pouco e depois olhou para ele. "Você ficou o tempo todo aqui?" "Até agora." "Eu escutei. Quando você disse que me pedia." Ele sorriu de canto. "E então?" Ela segurou a mão dele. "Eu aceito. Se você ainda quiser uma mulher com cicatriz, com passado e com medo. Eu quero você. Justamente por isso." Ela fechou os olhos, emocionada. "Então me deixa só melhorar, para começar tudo direito." Ele assentiu. "Já começou, Jurema. No dia em que você me ensinou que a dor não precisa virar pedra, ela pode virar raiz. Você também sentiu a esperança renascer quando ela acordou da febre? Comenta aqui com a palavra esperança se você acredita que, mesmo depois de tanta dor, ainda dá para recomeçar." Os dias seguintes foram de silêncio e cuidado. Jurema se recuperava devagar, mas a febre havia ido embora, levando com ela uma parte do medo que ainda restava. Agora o corpo cansava rápido, mas a alma parecia mais leve. Aratã não saía de perto dela. Ajudava com tudo, desde levantar os meninos, até cuidar do fogo e preparar os chás que ela gostava. Não precisava falar muito. Bastava o jeito como ajeitava o travesseiro, como servia a água, como sentava perto dela quando o cansaço apertava. "Nunca imaginei alguém cuidando de mim assim", ela disse uma tarde, com os olhos marejados. "Eu também nunca achei que ia cuidar de alguém de novo", respondeu ele simples, sem olhar direto, mas com o coração exposto. Os meninos pareciam entender tudo mesmo sem palavras. Eles se revezavam para ficar perto da mainha, como agora chamavam sem timidez, trazendo florzinha, desenhando em papel de pão, fazendo companhia na rede. A cicatriz no ombro dela começou a fechar, e a pele voltou a ganhar cor. Os cabelos já não estavam sempre presos, e quando caíam soltos no ombro, Aratã observava com um certo encantamento escondido. Num fim de tarde, a velha cacique Maruê apareceu na porteira. Veio sozinha com o bastão de sempre e uma sacola de pano pendurada no braço. "Vim ver como tá a moça forte", disse entrando sem cerimônia.
Jurema se levantou devagar, ainda apoiando o braço, mas caminhando com mais firmeza. Melhorando, velha, aos poucos. Maruê sorriu com o canto da boca. Quando a febre leva, deixa um rastro de fogo. Mas fogo também é vida. Sentaram-se no terreiro, ao redor da chaleira quente. Maruê tirou da sacola algumas folhas secas e colocou na água. Para firmar o sangue, explicou. E para selar o que foi prometido. Jurema a olhou com desconfiança. Selar? Aratã te pediu. Você aceitou. Isso agora é laço. E laço aqui tem que ser honrado com gesto. Aratã apareceu nesse momento, limpando as mãos numa toalha. Entendeu o recado sem precisar ouvir mais. É hora? Perguntou. Maruê assentiu. No dia seguinte, bem cedo, a aldeia começou a se juntar. Era um costume antigo, quando duas pessoas decidiam caminhar juntas de verdade, havia um pequeno ritual. Nada de festa grande nem roupas enfeitadas, mas um gesto público diante da terra, do povo e do tempo. Jurema vestiu uma túnica clara, simples, que ela mesma costurou nos dias em que ainda estava deitada, se recuperando. Os meninos estavam de mãos dadas com ramos de ervas nos bolsos, como pediram os mais velhos. Aratã usava a mesma faixa de couro que pertencia ao pai, e levava no pescoço o colar que tinha sido da primeira esposa. Na hora de sair, olhou para o colar por um segundo. Hesitou. E depois pendurou no batente da porta. Hoje começa outra história, disse em voz baixa. A cerimônia foi rápida. A cacique pediu silêncio e todos obedeceram. Jurema e Aratã ficaram de frente um para o outro, com as mãos entrelaçadas. Quem acolheu a dor do outro é capaz de curar a si mesmo, disse Maruê. Que esse laço não seja feito só de lembrança, mas também de promessa. Jurema olhou nos olhos dele. Aratã segurava firme, como quem não solta. Mas você não me encontrou bonita, nem alegre, nem inteira. Mesmo assim ficou, ela disse com a voz embargada. Porque eu também não estava inteiro. E você não correu, ele respondeu. Maruê pegou um punhado de terra, jogou sobre as mãos dos dois e fez o sinal do tempo com o bastão. Agora são raiz e tronco, e onde um for, o outro cresce junto. As palmas foram poucas, mas sinceras, e os meninos correram para abraçá-los, como se fosse o melhor dia do mundo. Na volta para casa, Jurema olhou em volta. O mesmo caminho que percorreu chorando agora percorria com o coração cheio. As pedras ainda estavam ali, a cerca torta, a poeira vermelha. Mas algo tinha mudado. Ela pertencia, pela primeira vez na vida, pertencia. Naquela noite, enquanto os meninos dormiam, Aratã puxou uma esteira para o terreiro. O céu estava limpo, cheio de estrela. Vem ver comigo, chamou. Ela sentou ao lado dele, ainda com a túnica do ritual, o cabelo solto, o rosto calmo. Você acha que a gente ainda vai sofrer? Muito? Talvez, mas agora a gente não sofre mais sozinho. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Eu não tenho mais medo do que virá. Se for ruim, a gente enfrenta. Se for bom, a gente vive. E se for só calmo, já é mais do que sonhei. Aratã não respondeu. Só puxou ela para mais perto e ficou ali, sentindo o cheiro do cabelo dela, ouvindo a respiração lenta e tranquila. Era como dormir abraçado ao próprio futuro. Você também sentiu que esse foi o verdadeiro renascimento da Jurema? Comenta aqui. Com a palavra renascimento, se você acredita que recomeçar é possível, mesmo depois de tanto sofrimento. A cerimônia tinha sido simples, mas deixou marcas, não no chão, nem nas paredes da casa, mas nas pessoas. Alguns aceitaram com naturalidade a união de Jurema e Aratã. Outros, porém, torceram o nariz. E o mais difícil não foi o silêncio dos estranhos, mas o julgamento dos vizinhos. Na manhã seguinte, enquanto Jurema buscava lenha com os meninos, passou por duas mulheres que cochichavam. Uma delas fingiu sorrir, mas logo depois murmurou. Bonito é.
Mas mulher que já foi de outro homem não devia usar branco. Jurema ouviu. Fingiu que não. Mas sentiu a frase como um corte na pele. À tarde, Aratã foi chamado pelos anciãos da aldeia para uma conversa. Jurema ficou em casa com os meninos varrendo o terreiro, mas sem conseguir se concentrar. Quando ele voltou, o rosto estava sério. Disseram que tão divididos. Falou sentando no banco da varanda. Que muitos respeitam nossa escolha, mas que alguns estão dizendo que é ofensa à memória da minha primeira esposa. Mas não é Aratã. Eu nunca quis o lugar dela. Eu sei. Mas para eles, é difícil aceitar mudança. Mulher aqui tem que vir limpa, sem passado. Eles não entendem que você já chegou com tudo o que precisávamos. Jurema ficou em silêncio por alguns segundos. Depois se sentou ao lado dele, ainda segurando a vassoura. Se quiser que eu vá embora, eu entendo. Ele virou o rosto para ela na mesma hora. Não repete isso. Não aqui. Não agora. É só que... às vezes parece que eu nunca vou deixar de ser vista como o resto. Você não é resto. É raiz. E quem não quiser entender isso, que se cale. Naquela noite, Jurema ficou acordada por horas. Pensava no que havia enfrentado até ali. A rejeição, a venda, a solidão, a luta, o medo, a febre. E agora, mesmo depois de tudo, ainda existia gente pronta para apagar o pouco de alegria que ela conseguiu juntar. Na manhã seguinte, acordou cedo, fez o café, arrumou os meninos e saiu. Sozinha até a casa da cacique Maruê. Bateu na porta de barro batido e esperou. A velha apareceu com os olhos inchados de sono, mas o semblante curioso. Vim pedir para falar, disse Jurema. Entra. Sentaram-se à mesa simples, onde a cacique já preparava seu chá amargo. O povo anda incomodado comigo. Alguns, mas esses não sustentam nem a própria paz. Mesmo assim eu quero falar, em público, na roda do fogo, do mesmo jeito que fiz quando me aceitaram aqui. Maruê a olhou por um instante, em silêncio. E quer dizer o quê? Que eu não vim apagar ninguém, só quero existir inteira, do jeito que sou. Com passado, com dor, com falha, mas com verdade. A velha sorriu de leve, como quem respeita mais do que concorda. Vai ser em 2 dias, no fim da tarde. Eu cuido disso. Jurema voltou para casa sentindo o coração acelerado. Aratã a esperava no portão. Onde você foi? Falar com a cacique? Por quê? Porque cansei de andar abaixando a cabeça. 2 dias depois, a aldeia toda se reuniu de novo. Mas desta vez o clima era outro. Tinha quem estivesse ali por respeito, e tinha quem estivesse só esperando escutar escândalo. Jurema entrou no centro da roda de mãos dadas com os meninos. Aratã ficou mais atrás, observando. Ela respirou fundo e começou. Quando cheguei aqui eu não tinha nome, nem casa, nem rumo. Eu era só alguém que tinham descartado. A aldeia estava em silêncio. Eu não vim para substituir ninguém. Eu não sou sombra de mulher nenhuma. Eu sou Jurema, com marcas, com passado, mas também com vontade de recomeçar. Alguns cochicharam. Outros observavam, calados. Sei que muitos não entendem o que Aratã viu em mim, e talvez nem eu mesma saiba dizer. Mas sei o que eu vi nele. Um homem que, mesmo quebrado, teve coragem de me acolher quando ninguém mais teve. Ela abaixou os olhos por um segundo, depois levantou com firmeza. Não quero aplauso, nem pena. Só quero o direito de viver em paz, com meus filhos de coração, e com um homem que me escolheu mesmo sem promessa nenhuma. Os meninos abraçaram suas pernas. Um deles olhou para a roda e disse alto, sem vergonha: "Ela é minha mãe." O silêncio virou murmúrio. Depois, muitos se calaram de vez. Maruê levantou-se e fez o sinal do tempo com o bastão no chão. A palavra foi dita. A verdade foi plantada. Quem quiser colher, que saiba respeitar. Na volta para casa, Jurema estava leve. Pela primeira vez, sentia que não devia mais nada a ninguém. Nem explicação, nem desculpa,
nem vergonha. Era só ela. E isso? Agora bastava. Você também se emocionou com a coragem da Jurema diante da aldeia. Comenta aqui com a palavra aldeia, se você acredita que ninguém merece ser julgado por tentar recomeçar. A paz voltou, mas com um silêncio que parecia conter alguma coisa escondida. Era como um céu limpo demais, onde o vento parava e os bichos se escondiam. Aratã sentia no corpo que alguma coisa estava por vir, mas não sabia o que. Jurema também andava mais atenta, não com medo, mas com o instinto de quem já foi ferido mais de uma vez. Os dias correram tranquilos. Os meninos iam para o rio, ajudavam com os animais, aprendiam a plantar com Aratã e faziam graça perto de Jurema. O povo da aldeia já não murmurava tanto. Depois da última roda, alguns passaram a cumprimentar com respeito. Outros, pelo menos, deixaram de olhar torto. Mas no fundo do mato, tem gente que não sossega. E Cássio era uma dessas pessoas. Na tarde em que tudo aconteceu, Aratã saiu sozinho para buscar uma encomenda de sementes num vilarejo distante. Deixou os meninos com Dona Alzira, vizinha de confiança, e pediu que Jurema descansasse. Ela passava bem, mas ainda se recuperava da dor no braço. Ele prometeu voltar no dia seguinte, antes do sol se pôr. Caminhou cedo, levando a mochila nas costas e o arco na cintura como sempre fazia. A estrada era longa, mas tranquila. Conhecia cada curva, cada som do mato. Mas naquele dia, tinha algo diferente no ar. Foi quando dobrou a trilha estreita perto da cachoeira que sentiu o primeiro aviso. Um galho quebrado do lado errado. Parou. O ouvido atento. O silêncio denso. Sabia que uma hora ia te pegar sozinho, disse uma voz atrás dele. Aratã girou rápido. Cássio estava lá, com 2 homens armados com facão e rosto coberto. Ele vestia uma camisa escura, suada, e sorria como quem já tinha planejado tudo. Não tem ninguém para proteger agora, guerreiro. Você não cansa de passar vergonha? Respondeu Aratã, firme. Vergonha é dividir casa com a sobra dos outros. Eu vim buscar minha honra. Honra você perdeu quando vendeu a mulher que dizia chamar de esposa. Cássio avançou com raiva, mas Aratã foi mais rápido. Sacou o arco, apontou, mas um dos homens o acertou por trás com um pedaço de madeira. Ele caiu, ainda segurando a arma. Tentou levantar, mas o segundo homem o chutou nas costelas. Aratã cuspiu sangue no chão e tentou se erguer. Estava tonto, mas não cedeu. Com o corpo curvado, olhou nos olhos de Cássio. Vai me matar por vingança de ego? Vou. E depois vou dizer que você tentou me atacar. Que foi legítima defesa. A aldeia vai lamentar, mas vai aceitar. Aratã riu, mesmo ferido. Você nunca vai ser homem suficiente para ocupar meu lugar. Cássio perdeu a paciência e puxou o facão. Mas antes que pudesse avançar, uma pedra atingiu a cabeça de um dos capangas. Foi um barulho seco, seguido de grito. Jurema surgiu do mato com outro pedaço de pau na mão, ofegante. Tinha corrido desde o entardecer, quando ouviu de Dona Alzira que Cássio tinha sido visto rondando a vila mais cedo. Toca nele de novo que eu te enterro com a ponta do dente, gritou ela com o peito arfando de fúria. Cássio recuou por um segundo, confuso com a presença dela. Jurema, cala a boca, você perdeu o direito até de pronunciar meu nome. O segundo capanga se virou para ela, mas Aratã aproveitou a distração e o derrubou com um golpe seco de braço. Mesmo machucado, se levantou e ficou entre ela e Cássio. Sai daqui com os teus, e não volta nunca mais, disse. Cássio olhou para os lados e entendeu que tinha perdido. A coragem murchou. Não era guerreiro, era só barulho. Baixou o facão, resmungou alguma coisa e desapareceu com os outros pelo mato. Jurema correu até Aratã, que agora sangrava na altura da costela e respirava com dificuldade. Você tá ferido. Não é profundo, mas ajuda. Ela amarrou o pano da própria roupa sobre o ferimento.
Fez um apoio com o braço dele no ombro dela e o ajudou a caminhar de volta até a trilha. Chegaram em casa, já era noite. Dona Alzira ficou assustada ao ver o sangue, mas logo começou a preparar água quente e buscar as ervas. Os meninos acordaram com o movimento, mas Jurema os tranquilizou. Naquela noite, ela cuidou de Aratã como ele cuidou dela nos dias de febre. Lavou as feridas, costurou o corte e ficou ao lado dele até o sono chegar. "Você veio atrás de mim sozinha", disse ele com a voz fraca. "Eu te avisei. Eu não fujo mais." Ele segurou a mão dela com força e, mesmo machucado, sorriu. "Agora eu sei. A gente não luta mais sozinho. E essa mulher chamada Jurema, hein? Sozinha, ferida, mas nunca covarde. Comenta aqui com a palavra Jurema se você também acha que ela é a verdadeira definição de força e coragem." A notícia da emboscada se espalhou pela aldeia feito rastilho de pólvora. Ninguém tinha visto, mas todos sabiam. Aratã, mesmo ferido, foi até a casa de Maruê na manhã seguinte, com o braço enfaixado, o rosto marcado e o passo firme. Jurema foi junto. Não pediu, não esperou ser chamada. Sabia que agora não dava mais para se calar. Maruê os recebeu na varanda com o olhar pesado de quem já esperava por aquilo. "Eu avisei", disse Aratã, sentando devagar. Cássio não ia parar. "E agora?", perguntou a velha, olhando nos olhos de Jurema. "Agora a aldeia precisa escolher se vai continuar se calando, ou se vai reconhecer quem está tentando viver em paz e quem está tentando destruir." Ela respondeu com a voz firme. Maruê assentiu, depois pediu que chamassem a roda dos anciãos para aquela mesma tarde. Era urgente. O sol ainda estava alto quando o povo começou a se reunir ao redor da fogueira apagada. Era raro se ver a aldeia toda junta fora dos dias de rito. Mas ali estavam todos. Mulheres com os filhos no colo, homens de braços cruzados, jovens cochichando nos cantos, os mais velhos sentados em silêncio, observando tudo. Maruê veio com seu bastão e deu 3 batidas secas no chão. O guerreiro Aratã foi atacado ontem. Não foi por fera, nem por acidente. Foi por outro homem. E foi por causa de uma mulher. O murmúrio correu. A mesma mulher que muitos aqui julgaram, que alguns ainda olham torto, e que poucos tiveram coragem de defender. Mas ela não correu. Foi ela quem salvou esse homem, mesmo ferida, mesmo carregando o peso do passado. Jurema estava ali, em pé, com os ombros retos e os olhos firmes. Aratã ao lado, quieto, respirando fundo. Maruê virou-se para Jurema. "Fala, com tua boca, com tua dor." Ela deu um passo à frente. "Cássio não vai parar. Ele já tentou me comprar. Depois tentou me tomar. Agora quer destruir. Não é só raiva, é o medo de me ver feliz sem ele." O silêncio era total. "E eu não quero mais fugir, nem me esconder, nem andar olhando para o chão. O que eu quero é justiça, não vingança." "Justiça." A cacique assentiu. Então se virou para o círculo de anciãos. "Esse homem, Cássio, já não pertence à nossa aldeia, mas ainda pisa em nossas trilhas, ameaça nossos filhos, levanta a arma contra quem só quer paz. O que essa aldeia vai fazer com quem fere?" "Os nossos?" O mais velho entre os anciãos, um homem chamado Abaré, levantou-se com dificuldade. Falava pouco, mas quando falava, todos escutavam. Antigamente, quem feria com a palavra, perdia a voz. Quem feria com arma, perdia o direito de voltar. Não temos mais a força de antes, mas ainda temos escolha. Ele olhou para os demais, depois encarou Aratã. "Você quer punição? Quero paz. E você, mulher?" "Quero viver sem medo." Abaré voltou a se sentar. Maruê ergueu o bastão de novo e falou alto. "Está decidido. Cássio não pisa mais nessa terra. Não será mais reconhecido entre nós. Nem com palavra, nem com nome. Quem ajudar, abriga ou acobertar, perde o mesmo direito." Os murmúrios viraram assentimento. Ninguém discordou. Talvez por medo, talvez por respeito.
mas também porque, no fundo, todo mundo sabia que Jurema e Aratã estavam certos. Na volta para casa, o caminho foi silencioso. Os meninos correram para abraçá-los assim que avistaram de longe. Tia Jurema, pai, já acabou? Acabou. Sim, disse ela agachando para abraçar os dois. Entraram em casa com a sensação de que algo tinha sido encerrado. Não era só o perigo. Era o ciclo. A dor antiga. A voz calada. Jurema foi para a cozinha e começou a preparar o mingau dos meninos. Aratã sentou-se na varanda e respirou fundo. Olhou o céu azul, as folhas balançando com o vento leve, e pensou em tudo que viveram até ali. Minutos depois, Jurema apareceu com uma caneca de chá nas mãos. Sentou-se ao lado dele, entregou a bebida e ficou em silêncio. Você tá mais leve, disse ele observando. Pela primeira vez em anos, sim. E agora? Agora, a gente vive, dia por dia, sem medo de olhar para trás. Aratã assentiu. Depois tomou um gole do chá e olhou para o horizonte. Você é diferente de tudo o que já conheci, Jurema. Ela sorriu de leve. E você é tudo o que disseram que não existia mais. Ficaram assim por um tempo, lado a lado, sem pressa. O mundo lá fora seguia, mas dentro daquela casa havia, enfim, um pouco de justiça. E, quando ela chega, mesmo que tarde, a alma respira melhor. E esse Aratã, hein? Silencioso, mas quando fala, é para proteger de verdade. Comenta aqui com a palavra Aratã se você também acha que ele é o tipo de homem que o mundo precisa mais. O tempo passou mais calmo depois da decisão da aldeia. Cássio desapareceu. Ninguém mais o viu nas redondezas, e os que antes carregavam fofoca agora mudavam de calçada quando cruzavam com Aratã ou Jurema. O silêncio, enfim, era de verdade. A rotina se ajeitou. Jurema acordava cedo, cuidava da casa e dos meninos. Aratã voltava a se dedicar às plantações, agora com a ajuda das crianças, que já aprendiam a identificar as folhas, as sementes, os frutos que ainda estavam verdes. Na varanda, os dois riam mais. Jurema deixava o cabelo solto com mais frequência, e Aratã passava mais tempo com os olhos nela do que no caminho de terra. Era como se ambos estivessem descobrindo como era viver sem peso, só com a leveza de quem sobreviveu ao pior. Numa dessas manhãs, enquanto varria o terreiro, Jurema olhou para casa com atenção. Os panos desbotados pendurados nas janelas, o telhado torto em uma das pontas, o banco de madeira gasto na varanda. Essa casa é sua faz tempo, disse Aratã, que observava do canto. Eu sei, mas agora quero deixar ela com a minha cara também. O que tem em mente? Pintar as janelas de azul, bordar as cortinas, costurar colchão novo para os meninos, plantar alecrim na entrada, e se der tempo fazer um cercado pequeno só com flores. Aratã assentiu sorrindo. Então é hora de começar. Os dias seguintes foram de mudança. Jurema lavou tudo, costurou pano novo, limpou cada canto da casa com mãos que agora faziam por amor, não por obrigação. Os meninos ajudavam, mesmo que mais atrapalhassem do que qualquer outra coisa. Aratã construiu o cercado das flores com madeira de reaproveitamento, um trabalho simples, mas bonito. No canto da entrada, Jurema plantou mudas de alecrim, lavanda e uma rosa do mato que achou crescendo, sozinha perto do rio. À tarde, sentavam-se todos juntos para comer no terreiro. A comida simples, mas cheia de sabor. Aratã contava histórias antigas dos tempos em que era menino e andava por toda a serra com o pai. Os meninos ouviam com os olhos brilhando, e Jurema apenas observava. Aquilo era família, mesmo sem laço de sangue. Numa noite de céu limpo, sentados na esteira do lado de fora da casa, Aratã ficou em silêncio por muito tempo. Jurema percebeu que havia algo no ar. Tá pensando em quê? Ela perguntou. Em futuro, ela virou o rosto para ele. E o que você vê? Vejo a gente velho, eu ainda calado, você ainda costurando, os meninos com filhos.
e um cachorrinho velho dormindo na varanda. Jurema riu, baixinho. Eu também penso nisso às vezes. Mas aí vem o medo. Medo de quê? De não dar certo. De algo tirar isso da gente. A vida é isso, Jurema. Não é sobre certeza. É sobre escolha. Ela ficou quieta. Depois respirou fundo. Então me pergunta de novo. O quê? O que você queria me perguntar quando eu estava com febre? Aratã entendeu na hora. Endireitou o corpo, virou-se para ela. Jurema, você quer ser minha mulher? Não por causa dos meninos nem da aldeia. Só porque você quer. Ela sorriu com os olhos. Depois respondeu firme. Quero sim. Mas com uma condição. Qual? Que a gente nunca pare de se escolher. Mesmo quando a vida apertar. Mesmo quando o passado bater de novo. Que a gente continue se escolhendo. Ele segurou a mão dela. Escolhido. No outro dia, Jurema buscou um pano branco, liso, e começou a costurar algo novo. Não era um vestido nem um enxoval. Era uma colcha grande, feita com pedaços de tecidos antigos. De roupa dela, dos meninos, até de uma camisa velha do Aratã. Cada retalho tinha uma história, cada costura um tempo diferente. Demorou 3 dias. Quando terminou, colocou sobre a cama e chamou os meninos. Vem ver. Eles correram, subiram na cama e se enrolaram na colcha como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. É... nossa história aqui? Perguntou Cauê apontando para os tecidos. É sim. Um pedaço de cada um de nós, para lembrar sempre do que a gente construiu. Naquela noite dormiram todos ali. Amontoados, embolados, mas felizes. E Jurema entendeu que o amor não era feito de começo e fim. Era feito de escolha. Todos os dias. Mesmo cansado. Mesmo com medo. Era acordar, olhar para o outro e dizer: ainda é você. Você também acredita que o amor de verdade é feito de escolha todos os dias? Comenta aqui com a palavra escolha. Se você também acha que amar é seguir escolhendo a mesma pessoa, mesmo nos dias difíceis. O dia da união não teve fogos, nem multidão. Não teve vestido bordado, nem tambor tocando alto. Mas teve silêncio bonito, cheiro de terra molhada e olhos emocionados. A aldeia inteira foi convidada. Não por obrigação, mas por escolha. Jurema quis que todos estivessem ali, até os que duvidaram dela no começo. Queria que vissem com os próprios olhos o que era o amor que ela e Aratã construíram. Sem pressa, sem mentira, sem medo. A cerimônia foi no fim da tarde, quando o sol começava a descer por trás das árvores, deixando tudo com aquele tom dourado de filme antigo. Os meninos foram os primeiros a aparecer, com camisas de algodão e ramos de erva doce nas mãos. Jurema veio logo depois, caminhando devagar pelo caminho de pedras que os vizinhos ajudaram a arrumar. Usava um vestido simples, feito por ela mesma. Branco de algodão cru, sem bordado, mas com uma fita azul amarrada na cintura. No cabelo, uma trança só, caída de lado. Aratã esperava de pé, sem muito jeito com roupa, mas com o olhar firme. Usava a faixa de couro no braço esquerdo, a mesma que pertencia ao pai. Estava nervoso, embora o rosto sério tentasse esconder. Maruê, a cacique, abriu os braços e falou com a voz forte como fazia nas rodas. Não é o tempo que une, é a coragem de ficar. Esses dois não chegaram juntos, mas decidiram não se deixar mais. Os meninos correram até eles e entregaram os ramos. Jurema pegou, olhou para Aratã e sorriu. Não aquele sorriso cheio de dente, mas o sorriso que só quem já sofreu entende. O de quem finalmente pode respirar. Diante do povo, da terra e do tempo, vocês se reconhecem? Perguntou Maruê. Sim, disseram os dois ao mesmo tempo, sem ensaio, sem pressa. A cacique bateu o bastão no chão e anunciou. Então a aldeia reconhece. Que vivam com verdade. E que o vento leve embora o que não serve mais. Não houve gritos, nem palmas exageradas. Só os olhos úmidos de quem via ali algo raro. Amor que sobreviveu à dor. Depois da cerimônia, o povo ficou na casa deles, sentados no terreiro,
comendo pão de milho, tomando chá quente e contando causos. Ninguém foi embora com pressa. As crianças corriam, as velhas riam alto, os homens se espreguiçavam debaixo das árvores. Jurema ficou observando tudo de longe, encostada no batente da porta. Aratã chegou por trás, encostou a testa no ombro dela e ficou ali, em silêncio. Você achou que a gente ia chegar? Até aqui? Ela perguntou. Nem nos meus melhores sonhos. E agora? Agora é só seguir. Eu tô pronta. Ele não respondeu, mas segurou a mão dela com firmeza. E isso bastava. Mais tarde, já com o terreiro vazio e os meninos dormindo cansados no colchão, os dois se sentaram na esteira do lado de fora da casa. O céu estava limpo, com estrelas que pareciam mais próximas do que nunca. Tem coisa que ainda te dói? Jurema perguntou, quebrando o silêncio. Dói lembrar que passei tanto tempo me fechando. Dói pensar que eu quase não te vi. Eu também quase não me vi. Eu achava que não merecia mais nada. Aratã virou o rosto para ela. Você merece tudo. Cada abraço, cada descanso, cada começo. Ela respirou fundo, depois encostou a cabeça no peito dele. É estranho. Parece que tudo que doeu ficou distante, como se tivesse sido outra vida. Talvez tenha sido. Talvez a gente tenha nascido de novo. Ficaram ali até o frio começar a apertar. Entraram para dentro, apagaram a lamparina e se deitaram na rede juntos. Pela primeira vez, sem pressa, sem cicatriz aberta, sem medo de acordar e ver tudo sumido. A união deles não era feita de promessas impossíveis. Era feita de presença. Do café posto na mesa, do cobertor puxado de madrugada, do silêncio partilhado quando as palavras não davam conta. E ali, deitados sob o mesmo teto que já foi abrigo para dor, agora havia espaço de sobra para paz. Você também se emocionou com essa união tão simples e verdadeira? Comenta aqui com a palavra união. Se você acredita que o amor de verdade não precisa de luxo, só de coragem para ficar. Os meses passaram como passa o vento no campo, devagar, mas firme. O tempo agora era outro. As manhãs tinham cheiro de café fresco, o barulho do riso dos meninos e o som dos passarinhos pousando na cerca recém-pintada. A casa tinha cor, tinha cheiro de vida, tinha movimento. Jurema acordava antes do sol. Fazia questão de preparar o café com calma, deixar o feijão de molho e acender o fogão com lenha seca. Aratã já não dormia inquieto, dormia leve. Às vezes até sorria durante o sono. Os meninos cresciam fortes, cheios de perguntas, aprendendo tudo com os dois. Plantar, respeitar o mato, ouvir o silêncio, cuidar das coisas com calma. Mas num fim de tarde qualquer, enquanto cuidava da horta, Jurema sentiu uma tontura leve. Parou, apoiou-se no cabo da enxada e esperou passar. Não deu importância. Achou que era o calor. No dia seguinte, a mesma tontura. Depois veio a falta de apetite, um enjoo leve. Aratã percebeu. Tá pálida. Só canseira. Descansa mais então. Ela deitou cedo, mas ficou com aquilo na cabeça. No outro dia, saiu cedo para ir até a casa da curandeira da aldeia, uma senhora pequena e sorridente chamada Dona Ismênia. Senta, menina. Que te trouxe aqui? Tô com um incômodo, tontura, enjoo, mas leve. Pode ser verme, sei lá. A velha riu sem pressa. Quando foi a última vez que tua menstruação veio? Jurema parou, franziu a testa, pensou, contou nos dedos. Acho que tem mais de mês. Ismênia não falou nada, apenas pegou um punhado de folhas, fez ela cheirar, depois pediu para deitar na esteira. Deixa eu ver. Fez um toque leve na barriga, pressionando um ponto, depois outro. Sorriu. Não é verme não, filha. Não? É vida. Jurema sentou devagar, o coração batendo forte. A senhora tá dizendo que tá esperando. É cedo ainda, mas tem semente aí dentro, e já tá criando raiz. Ela levou a mão ao ventre, sem conseguir falar.
Por um instante, parecia que o tempo parou. Mas eu achava que não podia. Quem falou isso mentiu. E mesmo se fosse verdade, milagre não é só coisa de igreja. Às vezes é só a vida querendo mostrar que ela não desiste. Jurema saiu da casa com os pés leves. Caminhou pela trilha de terra como quem flutua. Ao chegar, encontrou Aratã sentado debaixo da árvore, consertando uma sela velha. "Tá tudo bem?" Ele perguntou ao vê-la parada, com os olhos cheios. Ela se ajoelhou na frente dele, pegou as mãos dele entre as dela e encostou no ventre. "A gente vai ser 5. Ele demorou para entender. Olhou para ela, depois para o toque suave das mãos ali na barriga, e então sorriu. Um sorriso cheio com os olhos marejados. "É verdade?" Dona Ismênia confirmou. "Ainda tá no começo, mas tá vindo." Ele puxou ela para perto, encostou a testa na dela e ficou ali por um tempo. "Achei que já tinha ganhado tudo quando você ficou, mas parece que a vida ainda quis me dar mais." Naquela noite, os meninos dormiram mais cedo. Jurema preparou um chá, sentou com Aratã na varanda, e os dois ficaram ali falando do futuro. De nomes, de redes novas, de um bercinho que ele mesmo ia fazer. "Eu não sei se vou dar conta de tudo isso," ela disse com um sorriso contido. "Ninguém sabe, mas a gente tenta, juntos." O vento balançava as folhas do alecrim recém-florido, e o cheiro invadia a casa com uma suavidade que parecia bênção. Pela primeira vez, Jurema se permitiu imaginar o amanhã sem medo. E nesse amanhã, ela não era mais a mulher vendida, nem a que foi deixada. Era mãe. Era escolhida. Era amada. E o mais bonito de tudo, era inteira. Se essa história tocou seu coração como tocou o nosso, compartilha com alguém que precisa acreditar de novo no amor, na força e no recomeço.